Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, juntos, reunidos, para o estudo da Palavra do Senhor, da nossa revista do arrebatamento, né? A Igreja e o Arrebatamento. E nós tivemos, a semana passada, a Semana da Bíblia, né? E foi uma semana abençoada. No domingo passado também, nós tivemos lá na igreja do Pedregal, nós tivemos uma participação junto com a igreja, nós finalizamos, né, a lição 7, e aí na finalização da lição 7, nós usamos aquelas perguntas, né, as 5 perguntas da página 45, e essas perguntas nós havíamos passado para os irmãos, né, no grupo do WhatsApp, os irmãos responderam em casa, depois na igreja nós dividimos em 5 grupos os irmãos, e aí eles comentaram ali, trocaram ideias sobre o que cada um tinha respondido e tal, para ver se estava igual, estava parecido, e depois nós passamos para cada grupo uma das perguntas para responder. Eles escolheriam um representante e respondiam a pergunta naquela questão. Então nós usamos o dia da Bíblia, né, para podermos falar sobre a Bíblia, falar sobre o estudo, né, e aí também utilizamos de um dos vídeos, né, que foi passado na Semana da Bíblia, acerca de algumas curiosidades sobre a Bíblia, sobre a linguagem utilizada, né, sobre o aramaico que Jesus Cristo utilizou em algumas vezes, né? Ele fala como, por exemplo, Talita Cume, né, sobre como a Bíblia chegou até nós. Então foram momentos especiais. Nós encerramos essa primeira etapa, né, da nossa revista, né, demonstrando para os irmãos que eles já têm total capacidade de responder às perguntas que foram lançadas lá no início, lá atrás, né, no primeiro estudo da nossa revista. Então foi uma bênção, foi algo maravilhoso. E nós utilizamos assim para também fazer essa separação, né, da primeira fase do nosso estudo, para entrarmos agora na segunda fase do nosso estudo da revista. E essa segunda fase também é muito boa, muito importante, é uma bênção. Vocês vão ver que vai ser uma bênção esses momentos, né, do estudo da nossa revista. E hoje, né, como os irmãos podem notar, hoje eu estou sozinho, né, não estou com meu companheiro, meu parceiro, meu amigo, pastor Gedeon Júnior, né, e aí já sentindo falta dele aqui, né, aquele nosso bate-bola, né, como dizem, né, as perguntas, vem os comentários, e é algo muito maravilhoso. Mas hoje nós estamos aqui sozinhos junto com os irmãos, né, sozinhos junto com os irmãos, mas vai ser também uma bênção, creio eu, no Senhor. Né? E nós vamos para a revista no estudo 8, né? Nós estamos agora no estudo 8 e na página 46, né? E é importante a gente, eu sugiro, né, aí para os irmãos que façam a leitura do texto áureo, porque esse texto áureo ele vai ser usado em vários momentos durante esse nosso estudo, tá bom, meus amados? Então, no texto áureo, vou abrir aqui para os irmãos acompanharem juntamente conosco, no texto áureo, né? No texto áureo que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, meus amados, nós temos aí na passagem bíblica que o texto que fala no final com relação ao que nós iremos receber do Senhor, bem ou mal, né? Esse bem ou mal que aqui está relatando na Bíblia, não a pessoa vai receber o bem ou mal, não é isso. Aqui o texto estava falando sobre as obras que foram feitas, né? Ou seja, obras boas ou obras ruins, as obras que vão ser analisadas, né?
Então, sejam obras boas ou ruins, mas essa avaliação quem vai fazer é o Senhor, tá certo? E aí nós sabemos, né, que no arrebatamento, né, a gente já viu lá no texto bíblico de Tessalonicenses sobre o arrebatamento, e eu imagino que no arrebatamento, logo de imediato, né, logo em seguida, logo após o arrebatamento, aquele encontro com o Senhor Jesus, eu imagino que a gente vai ter aquele momento de alegria ao encontrarmos com Jesus. Né? Eu imagino que a gente vai poder abraçar Jesus, vai poder beijar Jesus. Você imagina, né? Você encontrar com Jesus e não poder tocar nele, né? Então eu creio, eu imagino, isso a Bíblia não fala isso, mas eu imagino que a gente vai poder ter esse momento de aconchego com Jesus Cristo, poder chegar próximo, poder chegar, abraçar, beijar, né? Você imagina se encontrando com Jesus e não poder ter esse momento de carinho ali com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? Então eu imagino que logo após o arrebatamento a gente vai ter esse momento com Jesus Cristo, esse momento de alegria, esse momento de aconchego, esse momento de abraço, esse momento de beijo, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas os textos bíblicos, eles indicam que após esse momento desse encontro com Jesus, esse momento de euforia com Jesus Cristo, né, vai vir, logo em seguida, virá o tribunal de Cristo. E o que é esse tribunal? É exatamente o que nós vamos estudar nesse momento agora. Nós vamos estudar sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Meus amados, na página aí de número 47, na página 47, na parte da introdução, né, diz assim: amados irmãos, nosso encontro com o Senhor antes da grande tribulação será maravilhoso. É isso que eu estou falando agora, né? Eu imagino aquele encontro gostoso com Jesus, aquele momento de abraço, de aconchego, de carinho, né, com o nosso mestre e o nosso noivo, né, o noivo da igreja. Mas também, né, aí no texto, segundo parágrafo, diz assim: mas é também garantido para nós, como igreja do Senhor, alguns outros momentos especiais, além de toda a maravilha que será demonstrada nos céus. Deus tem muito mais reservado nos céus para a igreja. Deus tem muita coisa reservada para nós, meus amados. Então nós podemos entender que o momento com Jesus Cristo, né, ou o momento nos céus, o nosso momento nos céus, não será uma coisa monótona, né? Alguns pensam que vai ser monótono, vai ser aquele negócio ali, como os monges, né? Como aquele negócio ali, os monges que ficam ali o tempo todo, né? Fazendo barulho com a boca, aquelas rezas, orações deles, né? E aí tem pessoas que imaginam isso, que quando nós chegarmos nos céus vai ser uma monotonia só, vai ser enfadonho, vai ser aquele marasmo, né? Vai ser cansativo, e nada disso. Na verdade, não é nada disso. E por isso nós vamos estudar também acerca do que acontece após o arrebatamento, logo após o arrebatamento nos céus, né? Os acontecimentos nos céus. E dentre estes acontecimentos nos céus, a gente pode destacar 3 grandes acontecimentos, que está aí na revista também na página 47, no terceiro parágrafo da introdução, né, que é o tribunal de Cristo, o galardão e as bodas do Cordeiro. Então hoje nós vamos falar sobre o tribunal de Cristo, mas depois nós vamos entender também acerca do galardão e também acerca das bodas do Cordeiro. Então se preparem, porque vem muita coisa boa por aí, vem muita coisa abençoada por aí. Então, meus amados, aqui com relação ao tribunal de Cristo, só um momentinho, meus amados, deixa eu desligar aqui o meu celular. Com relação ao tribunal de Cristo, nós vemos que
né, no texto da revista, diz assim, em 2 Coríntios 5, versículo 10, que é o texto áureo que nós lemos, nos mostra, né, e também em Romanos 14, versículo 10, que é o texto que vocês estão vendo aí na sua tela, tá certo? Então, os dois textos nos mostram acerca do tribunal de Cristo. É declarado que os crentes serão examinados diante do Filho de Deus. Então, o que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é exatamente esse momento em que todos os crentes que foram arrebatados serão examinados. Haverá um exame. O exame de quê? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas o tribunal de Cristo significa isso, é esse exame, esse momento de sermos examinados pelo Senhor Jesus. É um exame que será feito pelo Senhor Jesus acerca das nossas obras. O texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, nós já lemos, né, no texto áureo, e aí temos também o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 10, que diz assim, você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Observem que, em relação ao texto anterior, ao texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, em 2 Coríntios fala tribunal de Cristo, e aqui agora fala tribunal de Deus. É a mesma coisa, meus amados. O texto está se referindo à mesma coisa, tá certo? Não são coisas diferentes, mas é a mesma coisa, tá bom? Então entendam aí que está se referindo à mesma coisa. E aí a gente pode se basear no que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 15. Aí a gente já pega aí na revista, na página 47, e eu peço aos irmãos que façam uma correção aí para nós, tá bom? Então peço aos irmãos para fazerem uma correção aí para a gente, que está o versículo 9, 10, 11, 12, 13. Aí quando foi para ser o versículo 14 e 15, só o número, né, ficou errado aí. Então o número aí, depois de 13 é 14, né, e depois é 15. Então essa numeração 14 e 15 ficou errada. Eu peço aos irmãos para corrigirem aí na revista, tá certo? Então, os irmãos puderem corrigir na revista aí para a gente, vai ser bênção, tá certo? Meus amados, nós vamos aí então para o texto, né, de 1 Coríntios, que é importante esse texto também. Vamos aí para o texto de 1 Coríntios. Deixa eu mudar aqui. Aqui está. Então, como eu falei, né, essa parte aqui está errada. Né, 11, depois de 13 é 14 e 15, não 11 e 12. Então, 13, 14 e 15, tá? Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 15, diz assim, porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me é dada. Repetindo o versículo 10, segundo a graça de Deus que me é dada. Como sabe o mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele. Mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele, porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A fundação é Jesus Cristo. Nós edificamos, nós construímos, mas a fundação é Jesus Cristo. A base é Jesus Cristo. Sempre foi e sempre será Jesus Cristo. Né? Versículo 12. Se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque
esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra de algum homem, versículo 14, né? Que aqui está 11, mas corrijam aí na revista. Versículo 14. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem, versículo 15, for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Então observem, meus amados, aqui no texto, que haverá um julgamento, né? Haverá um julgamento das obras, um julgamento das obras. E esse julgamento das obras, né, não é para condenação, né, como o próprio texto mostra claramente no versículo 15, não é para condenação. Então, quem for aprovado, né, nesse julgamento vai receber recompensa. Quem não for aprovado, a obra for consumida, né, esse vai sofrer perda, mas a salvação já houve, já aconteceu, né? Ou seja, a pessoa já está ali, já foi arrebatada, já está no céu, né? Não tem por que perder a salvação, né? Não existe isso, tá, meus amados? Então, aqui é todo crente que foi arrebatado, que já está no céu com Jesus Cristo, vai passar por esse tribunal para as obras que foram realizadas aqui na terra, as obras para o Senhor, as obras realizadas para o Senhor, não é a sua atividade secular, né? É a atividade que nós desenvolvemos, que eu e você desenvolvemos para o Senhor Jesus, né? Então essas obras serão julgadas e depois nós vamos ver o resultado do julgamento dessas obras, né? Mas por agora nós vamos entender este momento do julgamento, tá certo? Então nós precisamos entender, compreender esse momento do julgamento. Então esse é o texto, esses são os textos básicos, os textos fundamentais que nós vamos estar utilizando no decorrer desta aula, tá? É o texto de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, é o texto de Romanos capítulo 14, versículo 10, e o texto de 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 9 ao 15. Então na revista, né, aí na revista também, vocês vão ter aí algo, só um minutinho, deixa eu preparar aqui a nossa tela. Então, acerca do tribunal de Cristo, a gente percebe aí, né, que existe algumas coisas que nós podemos ponderar, né? Uma delas é que esse tribunal, né, ele se trata tão somente de um julgamento das obras realizadas aqui na terra, das obras que nós realizamos para o Senhor Jesus, tá certo? Mesmo elas não tendo sido realizadas. Então, as obras vão ser julgadas. Se fez obra, vai ser julgada. Se não fez nada, né, aí já é outra história, né, meus amados? Mas todas as obras, tendo sido feitas ou não, serão julgadas nesse tribunal de Cristo nos céus. A igreja e Jesus Cristo nos céus. Entendam bem essa parte, tá certo? E aí, o que acontece? Bom, quando nós precisamos entender, aqui é só a título de curiosidade, nós precisamos entender que existem 3 julgamentos. A Bíblia descreve 3 julgamentos, né? E a gente precisa diferenciar acerca desses 3 julgamentos, tá? Esse julgamento que nós estamos vendo hoje, é o julgamento da igreja, do tribunal, que é mencionado na Bíblia como o tribunal de Cristo. Esse é o primeiro julgamento. O segundo julgamento é o julgamento das nações, logo após a batalha do Armagedon, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33.
E existe também um terceiro julgamento, que é o julgamento dos ímpios, que vai ser diante do trono branco, diante do trono do Pai, né, que conforme está descrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 13. Isso vai ser depois do milênio, né? Isso acontece depois do milênio, Satanás é solto, né? Satanás levanta nações ali para querer guerrear contra Jesus Cristo, e aí, né, acontece ali, é destruído e tudo. Então, nesse momento, acontece o julgamento do trono branco. Então, existe na Bíblia 3 julgamentos. A Bíblia descreve 3 julgamentos. O que nós vamos ver hoje é sobre o julgamento do tribunal de Cristo. Esse vai acontecer nos céus. Esse julgamento acontece nos céus, tá? E aí vem as perguntas, né, que está aí na página 47, de amarelo, né? Como podemos compreender esse tribunal? Quando será? Em que lugar ele se dará? Quem serão os participantes? Né? Então a gente vai buscar responder essas perguntas, né? Aqui já tem as respostas, mas nós vamos buscar responder conforme os textos bíblicos, né? Então, a primeira coisa que está aí no item 2.1, na sua revista, na página 47, diz assim: o significado do tribunal, né? E aí vem uma palavra bema, né? O que é o bema, né? Então, o significado do tribunal nos traz o que é o motivo pelo qual vai acontecer esse tribunal. Qual o motivo? Qual a motivação? Qual o porquê desse tribunal? Para que serve esse tribunal? Para que vai servir esse tribunal de Cristo nos céus, com a igreja nos céus? Então, agora nós vamos ver, né, a resposta para esse item 2.1 acerca do significado do tribunal. E na nossa revista, na página 48, né, a gente tem que mostra que esse tribunal se trata, né, o tribunal de Cristo trata-se de uma corte retributiva, ou seja, é uma corte de retribuição, de premiação pelo mérito das obras dos justos, né? Então, não é um tribunal que vai condenar, né? Como o texto nós já vimos também no texto bíblico de 1 Coríntios, lá no final, capítulo 3, versículo 15, que não é para condenar ou para perder salvação, mas é um tribunal que vai julgar as obras, né, para que aqueles que trabalharam para o Senhor aqui na terra, aqueles que produziram, né, algo na obra do Senhor aqui na terra, vão ser merecedores de receber uma retribuição, uma premiação. E essa premiação, nós vamos ver mais à frente, mas essa premiação, eu quero antecipar aqui, né, o próximo estudo, essa premiação tem relação com o galardão, que nós vamos ver depois, né? Hoje não vai dar tempo de nós vermos tudo, né, do estudo 8. Nós vamos precisar dividir esse estudo em 2 partes. Nós vamos fazer a primeira parte agora falando sobre o tribunal de Cristo, né? Então, nessa primeira parte, nós, professores da Escola Bíblica Dominical, pastores, né, estaremos passando para os nossos alunos acerca do tribunal de Cristo. Então, hoje só vai dar tempo de falar sobre o tribunal de Cristo. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre o galardão, tá certo? Então, a retribuição, a paga que o Senhor vai dar para aqueles que trabalharam em sua obra aqui na terra vai ser o galardão, e depois nós vamos falar só sobre o galardão. Mas entendam que esse tribunal que vai acontecer no céu, depois do arrebatamento, esse tribunal é um tribunal não para condenar, mas para retribuir, né, para pagar. E aí, né, o termo grego utilizado para esse texto bíblico que fala sobre esse tribunal é bema, né? É bema. Então, o bema, né, é diferente de critério. O bema
que significa um pódio, um lugar de premiação, um lugar de recompensa aos vencedores, né? Nós podemos observar que Paulo usa esse termo. Por que Paulo usa esse termo? Porque Paulo, ele usa para exatamente mostrar aos coríntios, aos irmãos em Corinto, né, aos coríntios, né, que a paga, né, ou seja, esse tribunal vai ser um tribunal de méritos, de julgar os méritos, de julgar o trabalho realizado, de julgar, né, a corrida, né, que nós tivemos aqui pela obra do Senhor nessa terra. Então ele usa o termo bema, né, do grego, né, no grego o bema, não critério, né, que é diferente de critério, que o bema significa um pódio, um lugar de premiação e recompensa aos vencedores. Diferentemente de critério, né, a gente pode ver aí esse sinal de diferente aí, diferente de critério, que também é do grego, que se refere a um lugar de julgamento pela culpa para a absolvição ou condenação, tá certo? Então é diferente de critério e bema. E nós vemos aí na revista, tem os textos bíblicos que mostram sobre o critério e textos bíblicos que mostram sobre o bema, tá certo? E aí a gente vê algo interessante. Por que Paulo usa esse termo bema para falar do tribunal de Cristo? Porque Paulo, ele era um aficionado. Paulo era um aficionado dos esportes. Paulo gostava muito de esporte. A gente vê vários textos, tem aí na revista, né, na página 48, no último, aí na página 48, vários textos bíblicos onde Paulo faz referência a práticas esportivas, né? Paulo era um aficionado das práticas esportivas, e ele usa também esses termos, né, das práticas esportivas, dos campeonatos esportivos que tinham, né, para poder escrever as cartas que ele escreveu, né, e para demonstrar algo acerca da vontade de Deus, do que Deus queria para as nossas vidas, do nosso exemplo como cristão, né? Então ele usa vários textos bíblicos, em vários textos bíblicos ele usa esse exemplo, né? Porque ele gostava de esporte. Então a gente tem tanto na revista quanto aqui na sua tela alguns exemplos de textos bíblicos onde ele se referencia a esportes, como aí na sua tela, como Efésios 6, versículo 12, né? Como 1 Coríntios 9, versículo 26, como 1 Coríntios 9, versículo também 24. Então, e na revista você tem outros textos bíblicos ainda fazendo essa referência. E aí, como Paulo é um conhecedor dos esportes, o apóstolo Paulo, ele também utiliza, né, a prática esportiva, os campeonatos esportivos, né, e aí a gente sabe também que essas práticas esportivas deram origem, né, às Olimpíadas, né? Então, por causa desses campeonatos esportivos que haviam, né, naquele território, aí deu origem também às nossas conhecidas Olimpíadas. E você pode observar que nas Olimpíadas tem vários participantes. Todos podem participar. E ninguém, né, no final, mesmo tendo perdido a competição, ele não é condenado, né? Mas muito pelo contrário, ele é até ovacionado por ter participado daquela competição. Mas os que vencem, né, os que vencem são premiados. Os que vencem as competições são premiados no final, né? Então é exatamente isso, né? Dessa mesma forma, Paulo usa esse termo bema para exemplificar como é esse tribunal de Cristo. Porque não é um tribunal para condenação, mas sim é um tribunal para premiação daqueles que, como Paulo mesmo diz, né, combati um bom combate, acabei minha carreira, guardei a fé. Então, para aqueles que combateram o bom combate, que acabaram a carreira e guardaram a fé. Então, haverá uma premiação pelo Senhor Jesus Cristo
àqueles que fizeram a sua obra aqui nessa terra, né? Conforme a gente pode ver aí nos textos da página 48. Então, nós precisamos entender como é que vai funcionar esse bema, né? Como funcionará o bema. No texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 a 14, ou até o 15, é importante ler até o 15, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vamos repetir o texto novamente, e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? E se alguém edifica sobre o fundamento, que edifica sobre este fundamento, seja ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edifica sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, observem novamente, né, que a salvação não perde. Já foi salvo, já está no céu, né, já foi arrebatado. Né, então, é um momento que vai acontecer no céu. Né, então, não é para perder salvação, viu, meus amados? Então, esse julgamento das obras não traz perda à salvação. Por que Paulo fala isso? Né, a gente precisa ver o contexto. Né? Paulo está escrevendo aos Coríntios, aos irmãos em Corinto, né? E nessa carta, na primeira epístola, Paulo está falando acerca de uma divisão, de uma dissensão que está havendo entre os irmãos. Né? O que acontece? Nós podemos ver lá em Atos, capítulo 18, né, que Paulo tinha ido para Corinto, né, depois de passar por aquela tribulação toda que ele passou, de perseguição, de açoite e tudo, aí Paulo chega a Corinto. Ao chegar em Corinto, ele passa ali 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Paulo passa em Corinto, ensinando, evangelizando, ganhando almas para o reino do Senhor, né? E depois Paulo se ausenta. E depois deste 1 ano e meio, Paulo se ausenta. E ali ficaram Priscila, e chega, né, um rapaz chamado Apolo, né? E aí os irmãos conhecem bem essa história, né? Apolo vai e tal, e aí Apolo ela é eloquente, né? Tem aquelas palavras, né, que enche o coração, enche os ouvidos e o coração de quem ouve e tudo. Só que Apolo, ele conhecia basicamente acerca do batismo de João, acerca de Jesus Cristo. Ele já tinha ouvido sobre Jesus Cristo, mas ele foi até o batismo de João. E aí Priscila e Áquila juntam ali com ele e tal, começa a ensinar as outras questões, né, acerca da salvação em Jesus Cristo, acerca do evangelho, né, do evangelho da salvação de Jesus Cristo. E nós sabemos que Paulo se ausenta ali, Paulo sai de Corinto, né, depois desse 1 ano e 6 meses. Apolo, a Bíblia fala que Apolo vai para Acaia, só que Acaia fica do lado de Corinto. É bem do lado de Corinto. Se você olhar no mapa, Acaia fica bem do lado de Corinto. Então, Apolo começa a ter esse relacionamento com os irmãos em Corinto. E aí, não é Apolo que causa divisão, mas os irmãos começam a ter uma ideia sectária, começa a haver um sectarismo ali, uma separação entre os próprios irmãos. E aí Paulo fala, inclusive Paulo fala, olha, vocês são meninos, vocês são como crianças, né? Eu estou querendo trazer um alimento mais sólido para vocês, mas vocês estão agindo como criança. É muita infantilidade, é infantilidade demais. Né? Então, Paulo começa a falar sobre essas coisas. Então, nós vemos essa polarização entre os irmãos. Aí uns começam a falar, eu sou de Paulo. Outros começam a falar, eu sou de Apolo.
E aí tem aqueles que começam a falar, eu sou de Cristo. Nenhum nem outro, né? Eu não sigo liderança nenhuma, eu sigo Jesus Cristo, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque tanto um que fala que é de Apolo, quanto aqueles que falam que é de Paulo, e aqueles também que falam que é de Cristo, os três grupos estão errados, meu amado. Os três grupos estão errados, né? Os três grupos estão sendo infantis. Os três grupos estão agindo como criança. Tá certo? E aí Paulo, falando sobre essa questão do sectarismo, né? Paulo vem e fala acerca do bema. Paulo começa a falar, olha, o fundamento é Jesus Cristo, a base é a mesma. A base é a mesma, a pedra angular é Jesus Cristo. A base da construção é Jesus Cristo. Independente de quem vai construir, ou um começa a construir, o outro dá continuidade na construção, isso não importa. O que importa é a base de Jesus, que é Jesus Cristo. E a base ela precisa ser mantida a mesma. E ninguém pode mudar essa base. Se alguém estiver mudando essa base, isso sim é que está errado. E aí Paulo fala, olha, todos precisamos edificar algo, né? Então, Paulo fala, eu como um sábio construtor, eu lancei o fundamento, mas vem outro, né, e vai edificar, mas que use o mesmo fundamento, não vai usar outro fundamento, não. O fundamento é Jesus Cristo, né? Agora, como é que isso vai ser construído? Aí equivale a cada um e vai ser julgado por Jesus Cristo. Então, o que vai ser construído em cima do fundamento, ou seja, o fundamento, repito, o fundamento é Jesus Cristo. Então, o que vai ser construído sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, aí depende de cada pessoa. Depende de cada pessoa. E não pense vocês, aí Paulo traz não pense vocês que essa construção, esse edifício que foi edificado, ele não vai ter tanto faz como tanto fez. Não é bem assim não. Olha só, Paulo está falando, não é bem assim não é tanto faz como tanto fez. Ou seja, como muitos dizem, né? Eu vou fazer isso aqui, eu não sei fazer direito, mas é para o Senhor e está tudo bem, está tudo certo. Não, meus amados, esse pensamento é errado. Esse pensamento é infantil. Né? Esse pensamento, eu vou fazer isso aqui e tal, estou fazendo de qualquer jeito, está fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. E aí está falando, não, é para o Senhor, Deus recebe. Não é bem isso. Tudo que nós fizermos na obra do Senhor, a gente tem que buscar fazer da melhor forma. Tudo que a gente for realizar na obra do Senhor, a gente tem que entregar o melhor. Seja a coisa mais simples no mundo, às vezes aos olhos humanos, porque aqui quem está olhando não é uma pessoa humana, mas quem está olhando estas obras é o próprio Jesus Cristo. Então, meus amados, a gente precisa entender e perceber que toda obra que a gente faz aqui nessa terra tem um julgamento. Pode até ter dois julgamentos, né? Tem aquele julgamento humano, que as pessoas estão ali, estão julgando, né? Sempre isso vai ocorrer. Não pense você que não acontece, acontece sim, o julgamento humano ele sempre vai acontecer. Mas tem aquele que é maior, que é justo, que é Jesus Cristo. E ele vai medir esta obra, e ele vai julgar esta obra que foi feita por nós. E ele vai medir e observar se essa obra é de ouro, prata, pedras preciosas, se é de madeira, se é de feno, se é de palha, né? E aí, o texto diz que estas obras serão manifestas. Elas serão manifestas. E como elas serão manifestas? Serão manifestas como o dia revela, né? Ou seja, a luz do dia revela. Jesus Cristo é a luz do mundo, então ele vai trazer a luz também da sua justiça sobre as nossas obras. Ele é a luz do mundo. E ele vai trazer a luz da sua justiça para as nossas obras.
E aí o texto ainda fala que vai ser revelada como pelo fogo, vai ser revelada pelo fogo, vai passar, as nossas obras vai passar pelo fogo. E aí você imagina, né? Por exemplo, o ouro quando passa pelo fogo, o ouro fica mais puro. O que é precioso quando passa pelo fogo fica melhor, né? Fica só o que é puro ali, sobra só o que é realmente puro. Agora você imagina a obra que é de madeira, que é de feno, que é de palha, passando pelo fogo. Por isso a gente precisa ter o cuidado com as obras que nós realizamos nessa. Nós precisamos realizar as obras, mas nós devemos ter o cuidado de como nós realizamos estas obras. Então, os textos aí são muito claros na página 48 e 49, demonstrando, né, essa questão da avaliação, como é feita essa avaliação, como é feita o bema, né, como é feito o porquê que vai ser feito o bema. Então, esses textos nos mostram por que vamos ser julgados. Claro, né, mais do que o propósito, né, de Deus, o propósito de Deus é premiar quem fez as melhores obras, quem fez as obras do Senhor de forma mais adequada, fez a obra do Senhor de forma melhor, né? Aos olhos do Senhor, novamente eu repito, aos olhos do Senhor, não aos olhos humanos, né? E nós temos aí no item 2.2, tá? No item 2.2, nós temos a ocasião do tribunal. Qual vai ser a ocasião do tribunal? Né? No item 2.2 está na página, deixa eu achar aqui, meus amados. Deixa eu achar aqui. Acho que é aqui. Não, eu fui longe, né? Fui longe. Aqui não. Depois eu encontro aqui, viu, meus amados? Mas na sua revista aí, na página na página 49, né, fala sobre a ocasião do tribunal de Cristo. Né? Em que ocasião vai acontecer o tribunal de Cristo? Né? Nós estamos respondendo aquelas perguntas que foram feitas inicialmente. E um dos textos que mostra sobre a ocasião, então nós vamos ler aqui o item 2.2, diz assim: o acontecimento aqui descrito ocorre imediatamente após o arrebatamento da igreja para fora da esfera terrestre. Existem várias considerações que apoiam essa informação. Então, 2.2.1 diz assim: em primeiro lugar, de acordo com Lucas 14:14, a recompensa está associada à ressurreição. Então, Lucas 14:14 mostra isso. O texto diz assim: e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. Né? Ou seja, mostra que o texto mostra que é exatamente, faz parte lá após o arrebatamento. Né? Então, a recompensa, né, ela ocorre logo após o arrebatamento, recompensado na ressurreição dos justos. Esse texto ele é interessante, né? Esse texto de Lucas capítulo 14, ele é interessante, que ele nos mostra algumas coisas bem valiosas, né? Jesus Cristo, ele num sábado, né? Jesus Cristo entra na casa de um dos principais, dos fariseus, para comer pão. E aí algumas pessoas acompanham ali Jesus Cristo e outras pessoas são convidadas ali desse fariseu também. E aparece um homem hidrópico, né, que tem uma doença sanguínea, na corrente sanguínea, que faz inchar, faz a pessoa reter líquido, né,
e aí vai ficando inchado e tudo, né? Fica com o corpo todo manchado, né? Então, certo homem estava ali, né? Aparece ali um homem hidrópico. E aí, como é num sábado, Jesus pergunta aos que estão ali, os doutores da lei, todos os fariseus, né? Porque ele está na casa de um fariseu, tem vários fariseus ali, né? E aí tem vários convidados deste homem, né? Para ouvir Jesus Cristo e tal. E aí Jesus pergunta, é lícito curar no sábado? Né? Aí todo mundo fica calado e tal. E aí Jesus cura esse homem, né? Aí tem aquele texto ali que Jesus fala, né? Sobre se cair um animal, né? E mesmo sendo no sábado, se a pessoa não vai lá recolher, ajudar o animal e tudo, né? Então aí Jesus cura esse homem. Depois que Jesus cura esse homem, a partir do versículo 8, aí Jesus começa a observar que estão entrando algumas pessoas ali, vários convidados estão entrando, né, na casa deste fariseu, e os convidados, à medida que estão entrando, vão procurando os melhores lugares. Ninguém quer se assentar afastado, né? Quer se assentar nos melhores lugares, os melhores mais altivos, né? Mais perto do dono da casa, para mostrar, olha, eu tenho intimidade, não sei o que e tal, né? Para demonstrar alguma coisa. E aí Jesus, né? Jesus ele fala assim, olha, versículo 8, Lucas 14, versículo 8, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. Então, alguns ali estão procurando os melhores lugares, e Jesus fala, olha, peraí, as coisas não funcionam bem assim não, então cuidado. Né? Aí Jesus fala, e vindo, versículo 9, e vindo o que te convidou a ti, a ele, te diga, dá o lugar a este outro. E então, você com vergonha tenha que tomar o derradeiro lugar, ou seja, ir lá para trás. Né? Então, pessoas querendo se assentar nos melhores lugares, Jesus fala, peraí, calma lá, peraí. Né? Pode ter pessoas que têm mais dignidade, mais direito de assentar nesse lugar, né, do que você. Então, aí no versículo 10, mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Né? E aí é interessante, né? Que aí no versículo 11 é aquele texto que todos nós conhecemos, de cós salteado, né? Que fala assim, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Olha que momento é que vai ser exaltado. É no momento após o arrebatamento, né? Durante o tribunal de Cristo, que vai receber a paga pelo seu trabalho. Então vai ser reconhecido o trabalho aqui na terra. Né? E aí Jesus começa a falar acerca das atitudes que a gente precisa ter nessa terra. Para a gente alcançar esse galardão nos céus, a atitude que a gente precisa ter aqui na terra. E Jesus começa só a dar um início, né? No versículo 12 e 13. E aí, sobre ajudar os pobres, sobre, né, você fazer as coisas não para aparecer, né, no versículo 12, não para aparecer, mas para fazer as coisas para glorificar a Deus, para glorificar o Pai. Né? E aí Jesus Cristo vai falando sobre essas obras aqui na terra, e aí ele complementa em Lucas capítulo 14, versículo 14. E tu serás abençoado, não por eles, né? Ou seja, por aquelas pessoas que você ajudou. A recompensa não vem, não espere, né? Ou seja, não faça nada nessa terra, na obra do Senhor, não faça nada esperando recompensa. Não ajude as pessoas esperando recompensa em troca aqui pelas pessoas que você ajudou. Mas você vai receber essa recompensa por o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É isso que está em Lucas capítulo 14. Né? E que quer dizer aqui, demonstrar no versículo 14. Né? Então, é interessante esse texto, né, de Lucas capítulo 14, os irmãos depois dê continuidade. Né? Então nós vamos dando continuidade aqui. Então
a ocasião do tribunal, né, vai ser logo após o arrebatamento, logo após aquele encontro memorável com Jesus, né, conforme os textos bíblicos, né, nós vemos que vai vir este momento do tribunal de Cristo, que Paulo menciona nas suas cartas. Nesse tribunal de Cristo, as obras que foram realizadas nessa terra para o Senhor, elas serão julgadas, né? Elas serão julgadas. Meus amados, então vamos para o item 2.3, respondendo também a uma daquelas outras perguntas que nós mostramos. Onde vai ser o lugar do tribunal de Cristo? Em que local vai ser? Onde vai ser? Vai ser na terra? Né? Esse tribunal para recompensa vai acontecer na terra? Vai acontecer no céu? Vai acontecer aonde? Né? Vai acontecer, né? Onde é que vai acontecer? Nós já vimos que o tribunal de Cristo, né? Ele vai se dar logo após o arrebatamento. Se é logo após o arrebatamento, conforme Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é o texto do arrebatamento, se é logo após o arrebatamento vai acontecer, nós vamos ser arrebatados e seremos levados, conduzidos para as regiões celestiais, para os ares, para as regiões celestiais. Se ao arrebatamento nós vamos para o céu, né, fica claro, então, se o tribunal vai acontecer logo após o arrebatamento, então esse tribunal vai acontecer no céu. Esse julgamento das obras vai acontecer no céu. Então a gente pode se basear nos textos, né, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, nós podemos nos basear no texto de 2 Coríntios, né, capítulo 5, que nós já pode ler do versículo 1 até o 8, que aí também tem toda a base deste acontecimento, né? Então, no item 2.3 diz assim: não é preciso destacar que esse exame do tribunal de Cristo deve realizar-se nas regiões celestiais, ou seja, vai acontecer nos céus. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz que seremos arrebatados entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, o bema vai acontecer também nos céus. Se nós vamos encontrar com o Senhor nos céus, então o bema vai acontecer nos céus, tá certo? Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 8, em que Paulo descreve os acontecimentos que ocorrem quando o crente, então esses acontecimentos do bema vão acontecer quando o crente deixar o corpo e habitar com o Senhor. Desse modo, isso deve acontecer na presença do Senhor nos lugares celestiais. Página 49 da nossa revista, item 2.3. Então, meus amados, o tribunal de Cristo, ele vai acontecer logo após o arrebatamento nas regiões celestiais. O objetivo deste tribunal não é julgar, não é condenação. É um julgamento, sim, é um julgamento, né? Não deixa de ser um julgamento, mas não é um julgamento para condenação. É um julgamento para premiação. Tá certo? No item 2.4, fala quem vai ser os participantes do tribunal. Quem vai participar desse tribunal? Você sabe? Né? Aí você pode perguntar para o seu aluno, alguém aqui sabe dizer quem vai participar desse tribunal? Quem vai estar sendo julgado nesse tribunal? Né? Então a gente não tem como ter alguma dúvida, né? Não tem como ter alguma dúvida, né? Conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 19. Nós não vamos ler o texto todo aqui, né? Mas a gente pode ler o versículo 2, que diz assim: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Paulo está falando do céu. Paulo está falando do corpo glorificado, Paulo está falando do céu, quando nós vamos receber e tal.
o corpo glorificado está falando do céu, quando nós somos arrebatados, isso, né? E Paulo está trazendo essas instruções. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, está falando quem é que vai participar deste tribunal. E quem é que vai participar desse tribunal? Se a gente for retirar, né, do texto aí as partes principais, então na revista, no item 2.4, na página 50, mostra que apenas o crente poderia ter, baseado no texto, né, bíblico, mostra que apenas o crente poderia ter uma casa não feita por mãos, mas eterna e feita nos céus. Apenas um crente poderia experimentar a mortalidade e depois ser absolvido pela vida eterna. Então, somente o crente pode experimentar a mortalidade aqui na terra, mas depois essa mortalidade, né, ser transformado, ser absorvido pela vida. No versículo 4 a gente vê isso. Apenas um crente poderia experimentar o trabalho de Deus, que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Versículo 5, né? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, Deus é que tem, que nos preparou para isto, né? Então, só o crente pode ter essa preparação, né? Apenas um crente poderia ter a confiança de que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, enquanto nós estamos nesse corpo, apenas um crente poderia andar por fé e não por vista, e não pelo que vemos. Então, o texto de 2 Coríntios mostra, capítulo 5, mostra claramente quem é que vai participar do tribunal de Cristo, ou seja, são os crentes, são os que serviram ao Senhor Jesus aqui na terra, durante o período que estivemos aqui na terra. Agora, no item 2.5, a base da avaliação, né? A base da avaliação do Tribunal de Cristo, que é o que vocês estão vendo agora, né? Essa base da avaliação está aí na sua tela. Tá? E aí mostra 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 a 15. Repetindo o texto que nós já temos lido continuamente. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou perda, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo, né? Então, qual é a base da avaliação? Conforme o item 2.5 na página 50, todo este plano está relacionado à glorificação de Deus pela manifestação da sua justiça no crente. Então, está relacionado a tudo que nós fizemos para a glória do Senhor. Tudo que nós realizamos para a glória do Senhor aqui, enquanto estivemos ou estamos aqui nessa terra. Então, a base da avaliação do bema, ou seja, desse tribunal de Cristo, é as obras para a glorificação de Deus. Só que tem aqueles, meus amados, que falam, isso aqui é para a glória de Deus que eu estou fazendo. E, na verdade, não tem nada a ver com Deus. É para a glória do próprio homem. E aí tem pessoas que estão fazendo e não estão falando nada e está glorificando a Deus. Então, quem vai avaliar isso é o Senhor nesse tribunal. Tá? E aí, esse tribunal, como nós já vimos, trata-se de uma retribuição. Vou voltar aqui para mim. Né? Então, esse tribunal se trata de uma retribuição no governo justo de Deus, de acordo com o que cada um fez.
O Senhor não vai governar? O Senhor não vai governar essa terra? Então, esse tribunal vai servir como base para a premiação e a elevação de cada um ao status de reis e sacerdotes. Vocês estão me entendendo? Então, esse tribunal é que vai dizer quem vai ser rei, quem vai ser sacerdote, quem vai governar uma cidade, quem vai governar um país, né? Quem vai auxiliar no governo, que cada tarefa vai fazer. Então, esse tribunal é exatamente para, através da obra que foi para a glorificação de Deus, que o próprio Deus colocou para que cada um de nós realizássemos, esse tribunal é exatamente para essa recompensa, certo? Se trata dessa recompensa. É para a glória divina que todo o trabalho feito pelo homem deverá aparecer como realmente é, perante aquele que é ordenado por Deus como juiz dos mortos e vivos. Então, é para a glória de Deus, todo o trabalho feito pelo homem deverá aparecer como realmente é. Então, não sou eu que julgo, não somos nós que julgamos a atividade que um outro irmão faz. Está lá em Romanos, o texto que nós já vimos, né? Por que julga o teu irmão? Porque você fica julgando, condenando o teu irmão. Todos nós, cristãos, Paulo fala, todos nós vamos ter que aparecer diante do tribunal de Cristo, diante do tribunal de Deus. Por que eu vou ficar julgando, meu irmão? É Deus que vai dizer se aquele trabalho glorificou ou não o nome dele. É Deus quem vai nos dizer isso. Será Deus que vai nos dizer isso. É Jesus Cristo que vai nos dizer isso. E é nesse julgamento das obras é que vai aparecer de cada um. Então o julgamento também é individual. O julgamento não é em grupo. Esse julgamento ele é individual. Cada um será julgado separadamente. Vai ser chamado. Jesus Cristo vai apresentar as obras. Essas obras vão passar pelo fogo, vai passar pela luz de Jesus Cristo, que ele é a luz dos homens, é a luz do mundo. Ele é a justiça de Deus. E vai passar pelo fogo. E aí, passando pelo fogo, Jesus Cristo vai revelar se aquela obra realizada por nós aqui na terra foi realmente para glorificar a Deus, foi realmente para glorificar o nome do Senhor, ou se foi para nosso próprio deleite, nossa própria glorificação, nossa própria exaltação, né? Então, meus amados, aqui está, né, essa questão. E nós podemos ver ainda, né, conforme essa base da avaliação, nós podemos ver conforme essa base da avaliação, né, que o propósito é fazer uma manifestação pública, cada um vai ser chamado, mas é pública, né? Então vai ser chamado um de cada vez vai ser chamado, mas o julgamento é público. Então, essa manifestação pública, demonstração ou revelação do caráter das motivações essenciais do indivíduo. Então, o que motivou? O que motivou para eu fazer alguma coisa na presença de Deus? Foi para eu aparecer? Foi para ou não fazer nada, né? Que tem aqueles ainda que não fazem nada, né? Aí, meu Deus do céu, como é que vai se apresentar? Como é que vai? Não, vai ter que se apresentar diante do Senhor, porque foi arrebatado, né? Não perde a salvação, meus amados. As obras não diz respeito à salvação.
Para nós sermos salvos, nós não precisamos das obras, porque a obra da salvação foi feita por Jesus Cristo, ela é completa. A obra da salvação, ela é completa, feita por Jesus Cristo. Então nós não precisamos fazer nada para sermos salvos, a não ser crer no Senhor Jesus e recebê-lo como nosso Salvador. Então, nós não precisamos praticar, agir, né? Fazer absolutamente nada, ter nenhuma ação, né? A não ser crer e receber o Senhor Jesus. Mas a obra de salvação, ela foi feita pelo nosso Senhor Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e ela é completa. Ela já é completa. Então não precisa, não tem nada que eu possa fazer que vai trazer salvação para mim. Não, a obra de remissão, ela é completa, é Jesus Cristo, né? Mas as obras que nós fazemos nessa terra, ela serve sim, tem um propósito sim, né? Então as obras que nós realizamos nessa terra, na obra do Senhor, também tem um propósito. E este propósito é sermos galardoados, é recebermos o galardão do Senhor, né? Porque haverá um julgamento. Então não pense você que, não, eu não preciso fazer, Jesus já fez, então você salva. Amém, glória a Deus. E na hora do tribunal de Cristo, você vai ter coragem de se apresentar diante do Senhor de mãos vazias? Será que, conforme lá se não me engano, agora me fugiu o texto, meus amados, mas, não sei se é em Êxodo, nós não devemos apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Mas vão ter aqueles que vão se apresentar diante do Senhor de mãos vazias, porque não realizou absolutamente nada. Imagine, Jesus fala, no texto que nós lemos lá de Lucas 14, Jesus fala da vergonha. Jesus fala da vergonha de você querer se assentar numa posição que não é tua. Da vergonha de querer passar uma coisa que não é verdade. Né? Lucas 14, vamos ler o texto todo. Então, existe, sim, aqueles que vão ainda estar diante do Senhor no tribunal de Cristo, porque receberam a salvação, vão se apresentar, vão ser arrebatados, né? Ou terão os seus corpos transformados, se estiverem mortos no momento do arrebatamento. Mas no tribunal de Cristo será revelado diante de todo mundo. Diante de todo mundo. Então aqueles que vão se apresentar de mãos vazias. Vão ter aqueles que vão se apresentar tendo feito obras que foram para a sua própria exaltação. E vão ter aqueles que fizeram obras, realizaram a obra do Senhor, que fizeram e essas obras glorificaram a Deus. Não é o que eu falei, eu falei, eu fiz isso, foi para a glória de Deus. Não é o que eu falo, é o que Deus recebe. Tá vendo? Existe uma diferença do que aquilo que eu falo, isso aqui eu estou fazendo para a glória de Deus. Eu estou fazendo para a glória de Deus. Não é o que eu falo, mas é o que Deus recebe, porque é o Senhor que vai revelar na luz dele, porque ele é a luz do mundo, e vai revelar pelo fogo, se aquela obra foi bênção ou não. Então nós podemos ver aqui, vamos voltar aqui para os slides. Então nós podemos ver aqui que existem categorias que vão ser julgadas. Categorias. Tem duas categorias. Conforme o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15. Tem duas categorias. A primeira categoria é a categoria das obras, né, que foram para a glorificação de Deus realmente, que Deus vai receber como sendo para a sua glória. Que as obras de ouro, prata e pedras preciosas. Que obras são essas? São obras profundas. Conforme Mateus capítulo 5, versículo 16 e Colossenses 3, 23 a 25. São obras que o crente fez na sua vida pela fé
e que ele viveu para a glória de Deus. A sua vida, e é o que Deus recebeu, não o que eu, como eu disse, não é o que eu falei, mas o que Deus recebeu como sendo para a sua glória. Ou seja, a vida do crente foi uma vida para glorificar a Deus. Foi uma vida para glorificar a Deus. Essa vida que foi para glorificar a Deus, ela vai ser apresentada como ouro, prata e pedras preciosas. Oh, meus amados, professores, pastores, alunos, como é importante ter uma vida para a glória de Deus. Viver uma vida que glorifica a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, a qualquer hora do dia ou da noite. A sua vida glorifica a Deus. E assim sendo, quando você for avaliado no tribunal de Cristo, diante do tribunal de Cristo, quando essas obras forem apresentadas, elas vão aparecer como ouro, como prata, como pedras preciosas, como algo precioso diante do nosso Deus. Então, obras profundas. Vamos viver uma vida profunda diante do Senhor. Mas tem uma outra categoria também. Tem a categoria da madeira, da palha e do feno, que são as obras superficiais. Ou seja, as obras do crente, conforme Mateus capítulo 5, versículo 19, são as obras do crente carnal, do crente inconstante, do crente que leva tudo na brincadeira, que é superficial demais. Tudo é superficial. Não se aprofunda em nada nas coisas de Deus, na obra de Deus. Então, meus amados, essas obras elas vão aparecer como madeira, como palha e como feno diante do Senhor. Mas o texto também mostra, o texto de 1 Coríntios capítulo 3 mostra lá no final, versículo 15, que se a obra de alguém, ou seja, essas obras que vai passar pelo fogo, se queimar, vai sofrer detrimento. Ou seja, vai sofrer dano. Não é um dano para perder a salvação, não. Esse dano vai com relação ao galardão, não vai receber o galardão, né? Ou, dependendo, né, vai receber um galardão menor. Mas a salvação, conforme o versículo 15, a salvação está certa, porque a pessoa já está no céu, né? A pessoa já está no céu, mas não teve obra nenhuma para apresentar diante de Deus. Ou apareceu de mão vazia, ou chegou com obras que eram superficiais, que eram de madeira, palha, feno, e queimou. Queimou. Diante do tribunal do Senhor, queimou, né? Nós vemos também aqui alguns textos, né? Então, todo crente, durante a sua vida cristã, está como que construindo um edifício, conforme o texto que nós estamos vendo, 1 Coríntios 3. E as obras são o material com que se constrói. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Aqueles que servem ao Senhor com alegria. Então, obras de quem serve o Senhor com alegria, conforme está Salmo capítulo 100, versículo 2. Aqueles que não mediram esforços, ou seja, para fazer a vontade de Deus, não mediu esforço algum. Né? Tem gente que vive dando desculpa, né? Você fala, me ajuda fulano, me ajuda nisso, ajuda. Mas eu não posso, mas não sei o quê. Dá desculpa, inventa desculpa de todo jeito. Né? Até para ir para a igreja. Olha só, meus amados. Até isso vai ser julgado. Pensem bem. Até o seu esforço para ir para a casa do Senhor vai ser julgado. Tem gente que não mede esforço para estar na casa do Senhor, mas tem gente que inventa tudo quanto é desculpa para não ir para a casa do Senhor. Meu Deus, misericórdia. Isso é o mínimo, mínimo. E nem, meu Deus, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 19.
aqueles que foram humildes na obra do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 19. Aqueles que sustentaram a obra de Deus também, meus amados, aqueles que investem finanças, dinheiro na obra de Deus, também vai aparecer nesse julgamento. Estas obras, né, faz parte das obras. Você investir na obra de Deus, né? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Aqueles que ganharam alma. Aí, meus amados, aqui eu posso dizer com toda certeza, é ouro. É ouro. Quem ganha almas é ouro. Salmo 126, versículo 6. Né? Então, aí a gente tem outros textos também. Efésios 6, versículo 7 e 8, que diz assim: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Todo o bem que fizer, ou seja, na obra do Senhor, vai receber de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A recompensa do galardão é conforme as obras. É conforme as obras. Viu, meus amados? Então, a gente encerra por aqui, né? O item 3, na página 50, é sobre o galardão. É sobre o galardão. E sobre o galardão nós vamos falar no próximo estudo. Meu amado pastor, professor da escola bíblica, fiquem à vontade de usar o vídeo. Você pode, se quiser, se preferir, pode apresentar o vídeo. Pode apresentar da forma que lhe for melhor, tá certo? Então, eu me despeço aqui de vocês, de cada um, né? E a gente observa na palavra do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Novamente eu repito, para relembrar ali aquele comentário que eu fiz no início, que haverão 3 tribunais, né? O primeiro vai ser esse tribunal de Cristo, ou Bema, né? Chamado também de Bema, que é o tribunal para recompensar o crente que foi arrebatado. Tá? Então, esse tribunal de Cristo servirá para recompensar o crente que foi elevado aos céus no arrebatamento. Certo? É um tribunal para recompensa, não para perda, né, mas para recompensa. Alguns serão melhor recompensados, outros serão menos recompensados. E alguns não vão receber recompensa nenhuma, mas vai receber, como a Bíblia fala, a salvação já recebeu, né? A salvação já recebeu, tá certo? Então é isso, que Deus vos abençoe, um forte abraço a cada um e vamos continuar juntos, na presença do nosso Deus, realizando da melhor forma a obra do Senhor nessa terra, porque a recompensa Ele nos dará no seu devido tempo. Que Deus vos abençoe e até nosso próximo encontro.